Olá, olá, meus amigos. Aqui quem vos fala, seu amigo de sempre, pastor Ageu Silvestre, da Igreja Assembleia de Deus, Obra de Amor, aqui no PSU. Com mais uma mensagem para a nossa reflexão, para o nosso elevo espiritual, para a nossa meditação, neste momento. Com base no texto em Romanos, escrito pelo nosso amado e querido Paulo, o apóstolo, no capítulo 8, apenas nesta noite, vamos ter por base o texto de capítulo 8, verso de número 28, que nos diz assim, a palavra do Senhor. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E o tema da nossa mensagem nesta noite, meus amados, meus queridos, os quais venho com muito prazer, muita honra, na verdade, muito temor, estar neste momento com mais esta mensagem, mais esta reflexão a parte do Senhor. Cujo tema nesta noite, vamos estar refletindo sobre três coisas que nos trazem o bem. Por mais que às vezes a gente não entenda, a gente não compreenda, mas são três coisas que eu quero meditar com você que nos trazem o bem. Que são coisas boas para nós. Repito, por mais que às vezes nós não compreendamos, mas trazem o bem em si. A primeira delas que eu quero citar, e não poderia deixar de ser diferente, o maior bem que nós temos, ele vem por meio do próprio sacrifício de Cristo, que é a salvação. Especialmente de nós, que outrora éramos pecadores. E aí estamos todos no mesmo barco, Outrora éramos pecadores. Mas o grande sacrifício de Cristo nos trouxe um bem imensurável, incontestável, que é a nossa salvação, que é o perdão dos nossos pecados. Porque somos, sim, falhos, e outrora éramos falhos e pecadores porque desejávamos muitas vezes ser assim. Mas quando Cristo se entregou ali na cruz do Calvário, ele trouxe a nós, este bem maravilhoso que foi a nossa salvação. O resgate das nossas almas que estava perdido, lançado, prescrito para ser lançado no lago de fogo, no inferno. Mas aquele grande sacrifício de Cristo, a qual, não sei na tua igreja, mas na nossa igreja, mensalmente, estamos ali na mesa do Senhor, trazendo à memória, como disse outro dia, em outra mensagem, trazendo à memória aquele maravilhoso sacrifício que Cristo fez. Foi penoso, sim, foi doloroso, ele passou por tudo isso, Foi mortificado, bateram, cuspiram, tudo aquilo que nós, sempre estamos fazendo menção, sempre estamos lembrando, especialmente no culto de ceia. Este é um momento maravilhoso ao qual nós lembramos. E, por falar nisso, está bem próximo, mais uma vez, de estarmos aí celebrando a ceia do Senhor, lembrando do grande e maravilhoso sacrifício de Cristo. Eu quero reforçar, neste primeiro ponto, que o sacrifício de Cristo, ele verdadeiramente não foi em vão. Ele foi por mim e por você que o aceitou. Você que entende que é necessário andar sobre o jugo de obediência. Não é um jugo e nem um fardo pesado obedecer ao Senhor, porque tudo que Ele quer para nós é sempre o bem. A própria vontade de Deus para nós, e Cristo veio revelar esta vontade, é boa, perfeita e agradável. Então não temos outra posição para colocar este sacrifício de Cristo como não sendo o primeiro lugar nesta mensagem. Porque este sacrifício é com base nele que eu posso citar qualquer um dos outros.
Porque sem o sacrifício de Cristo, eu não poderia nem sequer mencionar o segundo como sendo bom. Mas, a partir do grande sacrifício de Cristo, no qual ele se entregou por nós, não é? Pelos nossos delitos, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por aquilo que nós, não é mesmo, cometendo e mesmo sendo imerecedores, ele se sacrificou por nós. Isso nos traz um bem, né, incontestável. Por mais que seja pregado hoje o evangelho de facilidade, ele não veio trazer facilidade. Cristo não veio trazer facilidade para nós. Ele veio para trazer a salvação. Ele veio para anunciar o seu reino. Ele veio para os que são seus. Mesmo que os que de sangue, de descendência abraâmica, o tenham rejeitado, nós não o rejeitamos, o aceitamos de amor. Como diz a própria palavra, nós somos mais bem-aventurados do que os próprios discípulos que o viram, porque eles viram para poder crer. E nós cremos sem nem sequer ter visto o sacrifício de Cristo. Mas nós temos a nossa convicção, e o Espírito Santo nos dá essa certeza que o sacrifício de Cristo, ali na cruz do Calvário, há quase 2000 anos atrás, ele não foi em vão. Ele foi e é, cada dia, lembrado em nossos corações. E é assim que tem que ser feito. E ele traz bênçãos imensuráveis. Se Deus quiser, nós podemos ser ricos, sim. Se Deus quiser, nós podemos ter uma saúde inabalável, sim. Se Deus quiser, ele pode nos arrebatar sem conhecermos a morte, seja qual a circunstância. Mas eu quero dizer que o maior de todos os bens, que é a salvação e a vida eterna com ele, em glória, naquele lugar celestial, onde morte não entra, onde choro não entra, aonde tristeza não entra. Este é a bênção que ele veio nos trazer, fazermos parte da sua família, fazermos parte do seu reino. Este é o maior de todos os bens que Cristo trouxe para nós por meio do seu sacrifício. Segundo ponto que eu quero abordar nesta noite, neste momento. Segundo ponto que eu quero abordar, e como já falei, não tem como entender esse segundo ponto como sendo bom se não olharmos através do sacrifício de Cristo. Porque o segundo ponto vai dizer justamente, meus irmãos, a segunda coisa que eu quero dizer, que nos traz o bem, são os nossos próprios sofrimentos. Sim, são as dificuldades que nós passamos. Mas, pastor Ageu, como pode as dificuldades nos trazer bem? Como pode a luta que nós passamos nos trazer bem? Como pode, pastor Ageu, esta doença que está aí nos trazer bem? Não, ele tem trazido é temor, é medo, é repulsa. Eu quero te dizer que todos os sofrimentos que nós passamos, quando nós olhamos pela ótica da cruz, é bênção para as nossas vidas. Quando nós olhamos pela lupa da palavra do Senhor, nós vamos entender que as nossas lutas e dificuldades, elas vêm para nos trazer crescimento, para trazer bênçãos para nós. Trazer crescimento como homens, como pessoas, como pais, como mães, crescimento como filhos. Nós precisamos entender, não apenas por meio da filosofia humana, mas a palavra de Deus vai falar no próprio livro de Romanos que as dificuldades, as lutas e os sofrimentos, elas nos vão trazer o quê? Experiência. E essa experiência vai nos trazer o quê? Esperança, e a esperança, ela não passa. Precisamos, irmãos, entender que no momento da luta não é um momento de chorar, é um momento para olhar para o céu e agradecer a Deus porque está recebendo uma bênção. Que bênção é essa? É a bênção de poder sofrer pelo Evangelho. É a bênção de poder sofrer e mesmo assim permanecer firme, olhando para a cruz de Cristo e sendo, nas lutas, uma testemunha fiel do Senhor.
É, parece que não bate, mas é verdade. Você que tem mais experiência, quantas mensagens nós já ouvimos dos homens do Senhor que passaram lutas, que passaram dificuldades, mas amadureceram na sua fé. Já falei em algumas ocasiões, por exemplo, a grande experiência do patriarca Abraão, que lá no começo ele foi chamado, foi para se separar da sua família, para ir aonde o Senhor o mandasse, e ele foi. Ele passou por muitas e inúmeras provas. Ali na frente do faraó, ele chegou a dizer que a sua esposa era apenas sua prima, o que não deixava de ser verdade, mas primeiramente era sua esposa naquele momento. O Senhor teve que intervir e dar um sonho a Faraó, o qual temeu muito Abraão e Sara e temeu ao Senhor. E assim Abraão foi tendo experiência e a sua fé foi sendo fortalecida. E eu tenho dito na igreja e tenho dito aonde quer que eu passo, as nossas lutas, elas têm que servir apenas para que a nossa fé aumente, para que a nossa fé seja fortalecida. A cada luta que eu passo, eu tenho certeza que vou passar por ela vencedor, porque o Senhor já me deu a certeza, porque por experiências passadas, às vezes em lutas menores, sim, em lutas menores, o Senhor me deu vitória e me garante que me dará vitória nesta luta que eu estou passando também. E assim a nossa fé vai sendo fortalecida, de vitória em vitória, de grão em grão, de peleja em peleja, meu amado irmão, de luta em luta. Não importa o tamanho da luta que você está passando, saiba que ela é passageira. Assim como as bênçãos também podem passar. A bênção que não passa é a bênção da salvação, se você permanece firme na presença do Senhor. Quero lhe dizer, quero afirmar a você, permaneça firme diante das lutas, permaneça firme diante das dificuldades, porque o Senhor é contigo. No final da vida de Abraão, Deus chegou a pedir o seu filho, mas Abraão já tinha a fé tão fortalecida, o entendimento dele já estava tão arraigado, que Deus verdadeiramente era capaz de fazer qualquer coisa, que ele foi e fez conforme o Senhor mandou. E imolando ali já o seu filho para o sacrifício, quando no momento final, aonde ele ia ceifar a vida do seu filho, o Senhor falou: não, Abraão, basta. Você foi aprovado, você entendeu a fé, você entendeu que eu sou capaz de tudo e que eu sou cumpridor das minhas promessas. Deus tem promessas para nós e elas hão de cumprir. Se as promessas que você tem ouvido são do Senhor, elas vão se cumprir. Temos visto hoje muitas pessoas entregando chave, entregando documentos, entregando coisas e coisas, abençoando o povo financeiramente por meio de palavras e promessas. Sim, Deus pode abençoar e eu acredito que Deus é abençoador. Mas a maior profecia nas nossas vidas, presta bem atenção, a maior profecia que um servo de Deus pode ouvir é a que aquele rei ouviu. Conserta a tua casa, porque certamente morrerás. Esta é a maior de todas as profecias. Não importa se você está correndo atrás dos bens materiais. Não importa do que você está verdadeiramente correndo atrás, qual é a promessa que você está esperando para este mundo, mas eu quero te dizer, creia na promessa do Senhor, que Ele veio chamar o seu povo, que Ele veio separar o seu povo para uma grande obra, e você faz parte desta obra. Deus não te chamou para ficar no banco, claro, com as incumbências que Deus nos dá, com o conhecimento que o Senhor nos dá, fatalmente as lutas e as necessidades serão maiores. Porque quanto mais lhe é dado, mais lhe será tirado, lhe será cobrado, perdão. Quanto mais lhe é dado,
mais lhe será cobrado. É mais ou menos uma expressão que o tio do Homem-Aranha usou. Você acha que eles tiraram da onde aquela expressão? De um livro qualquer? Pode ter certeza que eles se inspiraram na palavra do Senhor. Assim como a maioria desses filmes tem uma inspiração dentro da palavra. Pare, preste atenção e você vai ver que a vida se repete segundo e dentro e conforme a palavra do Senhor. Amém? Precisamos, irmãos, entender que o sofrimento, ele vem, não é para nos derrubar, não é para nos derrotar. Não importa o tamanho da luta que você está passando. Mas, pastor Ageu Silvestre, a minha luta está tão grande, a minha peleja está tão grande. Ei, Cristo já venceu por você. Lembra disso? Te lembra disso todos os dias. Amanheça o dia lembrando, Cristo já venceu por mim. Posso repousar nele. Passe o seu dia sossegado na presença do Senhor. Passe o seu dia confiando no Senhor, porque ele já venceu por ti. Muitas vezes já citei, vou citar mais uma vez, ainda vou citar esse texto, essa expressão muitas vezes. Veja bem, a última batalha do homem aqui nessa terra é a morte. E essa, Cristo já venceu. Cristo dá certeza que a maior e última das batalhas que nós vamos passar, ele já venceu por nós. Ele já se entregou por nós. Ele já fez por nós. Está entendendo? A maior das batalhas. Uma das últimas guerras que nós tivemos aí, foi a guerra ali das Malvinas, né? A guerra das Malvinas. E ali naquela guerra, depois da batalha já ganha, ainda continuou pequenos confrontos até se chegar ao final, a consumação final ali daquela guerra. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer e lhe afirmar que a guerra o Senhor já venceu. Falta eu e você vencermos as nossas batalhas diárias. Mas uma diferença nós temos, é que nós já sabemos que somos mais do que vencedores. Nós já sabemos que a vitória é nossa. Então alegra-te no meio da tua luta, alegra-te no meio da tua batalha, alegra-te no meio da tua peleja, ainda mais se esta peleja for por causa do seu Senhor, do Deus Todo-Poderoso, de Jesus Cristo nosso Senhor. Não abaixe a tua cabeça, não, pelo contrário, firma os passos e ande segundo a vontade de Deus. Então eu quero mais uma vez te afirmar o segundo ponto, não é? da nossa reflexão, que são as três coisas que nos trazem o bem. O segundo ponto é justamente, o sofrimento, os nossos sofrimentos, os bens que eles trazem. O terceiro ponto que eu quero abordar com os irmãos neste momento é o próprio Espírito Santo em nós. Ele nos traz bens imensuráveis. Através do Espírito Santo, primeiramente, nós somos convencidos diariamente da verdade, da justiça e do juízo. E assim andamos em temor com o Senhor. Quando o Espírito Santo verdadeiramente tem liberdade em nossas vidas, todos os dias, ele nos alerta sobre o pecado que às vezes podemos estar querendo cometer, que a nossa carne está inclinada a cometer. Mas o Espírito Santo nos desperta. Ei, meu filho, ei, venha cá. Ei, lembra-te que o Senhor Jesus te salvou na cruz do Calvário.
Ei, lembra-te que o sacrifício não é em vão. O Espírito Santo, ele está sempre lembrando, ele está sempre nos despertando, ele está sempre trazendo, não é, a nossa memória, que nós somos falhos e fracos, sim, mas ele mesmo nos sustenta. Jesus Cristo, quando foi para a glória, ele disse, vou pedir ao Pai que vos envie outro Consolador. Então saiba que mesmo diante das lutas que você está passando, ele vem te consolar. Todos os dias o Espírito Santo te consola. Todos os dias o Espírito Santo também te alerta, também te desperta, também te dá ânimo e coragem. Basta você dar ouvido a ele, basta você permitir, por meio da palavra, por meio da oração, por meio da presença do Espírito Santo, falando com você todos os dias. Verdadeiramente é bênção sobre as nossas vidas a presença do Espírito Santo. Não os barulhos, não simplesmente o blá blá blá. Não, quando nós andamos cheios do Espírito Santo, nós andamos em conformidade com a palavra do Senhor. E aí então Deus verdadeiramente nos abençoa, porque andamos conforme a sua vontade. Amém? O Espírito Santo, irmãos, a cada dia, ele está disposto a te alertar. Ele está livre para te consolar. O Espírito Santo, quando está em nós, ele nos fala das nossas necessidades. Ele intermedia, inclusive, as nossas orações com o Senhor, porque muitas vezes não sabemos como orar ou orar como convém. Não sabemos o que pedir, porque pedimos mal para o nosso próprio deleite, quando na verdade temos que aprender a pedir ao Senhor pela sua obra e pela nossa salvação. Como diz a própria palavra, buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas nós, humanamente, carnalmente, continuamos insistindo e pedindo pelas demais coisas, pelas coisas materiais. Volto a repetir, a maior de todas as profecias para um servo do Senhor ainda conserta a tua casa, porque certamente morrerás. Lembra-te sempre disso. E o Espírito Santo, ele faz isso. Quando ele nos lembra, meu amado irmão, do juízo. Quando o Espírito Santo te lembra do juízo, daquele grande, maravilhoso e terrível dia que o Senhor vai julgar tribos, povos e nações, naquele dia, nós também seremos julgados. Mas é preciso, irmão, nós entendermos que é o Espírito Santo nos lembrando. Para quê? Para a gente fugir do mal, para a gente temer a Deus. Precisamos ter o Espírito Santo verdadeiramente em nós, para que nós venhamos a fugir da aparência do mal, para que nós venhamos a fugir, meu irmão, do próprio mal. E permanecer firme, temendo aquele irmão verdadeiramente que pode não matar a nossa carne, mas destruir a nossa alma. Este é o maior medo que nós temos que ter. Não das coisas que podem destruir a nossa carne, mas daquelas que podem destruir a nossa alma, que podem levar a nossa alma à perdição. E muitas vezes, amados, a riqueza, a fortuna, os empregos pomposos, essas coisas que são tão boas aos nossos olhos, muitas vezes são os maiores laços que nos separam do Senhor, porque uma coisa acaba levando a outra. E nós temos que estar sempre, meus amados, buscando as coisas que nos fazem o bem, mas o bem verdadeiro. E hoje eu citei 3 coisas que nos trazem o bem. Em todo o tempo, nos trazem o bem. Primeiro é o sacrifício de Cristo. Segundo, os nossos próprios sofrimentos, com os quais nos aproximamos mais do Senhor. E o terceiro é andarmos cheios do Espírito Santo. Então vamos receber bens sobre bens, vamos receber bênçãos, mesmo que para os olhos da humanidade
não pareça assim, mas eu quero te dizer, quando nós estamos agarrados com o Senhor, podemos alicerçar a nossa alegria, porque Ele é a nossa alegria. Amém? Que Deus abençoe, a paz do Senhor, até a próxima vez, e assim Deus nos acompanhe mais uma vez.